porque em resposta ao pedido de CPI, com o objetivo de investigar denúncias de abuso sexual infantil na ilha de Marajó, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acatou um pedido para realizar audiência pública no plenário da Casa sobre o assunto e autorizou também a criação de uma comissão externa para fiscalizar eventuais crimes cometidos na região. Uma vez instalada, essa comissão de parlamentares poderá investigar e produzir um relatório sobre o caso. Apesar do avanço, o autor do pedido, o deputado Ricardo Aires, ele afirmou que a ideia de uma comissão parlamentar de inquérito não está descartada, pois o problema não seria só no Pará. Eu vou começar essa com o Alan Gani, que falou pouco dessa última vez. Gani, instalação de uma comissão externa para apurar e investigar essas denúncias de exploração sexual infantil na ilha de Marajó. Muitas idas e vindas em relação a esse tema que praticamente domina as discussões nas redes sociais. Importante ação da Câmara, o que a gente pode esperar? Importante, tem que colocar em prática, mas não é apenas uma questão da Câmara dos Deputados, não. Isso daí é uma questão de polícia, cadê o Ministério Público também, a polícia investigando, e vamos lembrar, e aí a ex-ministra, agora senadora Damares, ela colocou isso, ela fez essa denúncia lá atrás. Se tivessem levado a sério o que ela falou, talvez quantos casos de pedofilia não poderiam ter sido evitados? Mas não ocorreu isso, muito pelo contrário. Ela, por um grupo, ela foi ridicularizada. Por quê? Porque isso, tem muita gente grande por trás disso e que se beneficia da pedofilia, um troço nojento, né? Diga-se de passagem, o filme O Som da Liberdade, Sounds of Freedom, eles mesmos relatam isso no próprio filme, eu fui na pré-estreia, os diretores falando isso, a dificuldade que eles tiveram para lançar o filme nos Estados Unidos. Por quê? Porque tocava na ferida, tocava num problema real e tinha muita gente poderosa por trás que iriam para aquela suruba com aquelas crianças, com aquela pedofilia. E é lógico que mexia, que fazia uma denúncia, que trazia uma denúncia, mas aí a verdade sempre prevalece, a realidade se impõe. Conseguiram lançar sucesso de bilheteria. Então isso tem que ser investigado, isso não pode acontecer. A gente não pode normalizar, né, esse tipo de coisa, e tem pauta para isso, que vem de intelectuais aí, de descriminalização de pedofilia. Isso é um absurdo, e vem sempre com o rótulo bonitinho, né? Ah, não, mas é porque há consentimento, é uma doença, e quando a gente vai ver, daqui a pouco tem projeto de lei, e se você criticar esse absurdo, o fascista vai ser você. Você, José Maria Trindade, por qual razão a instalação de uma comissão externa e também realização de audiências públicas e não já a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito? Seria uma ação que precederia a instalação da CPI? Olha, geralmente os presidentes da Câmara têm uma certa resistência mesmo em criar uma comissão parlamentar de inquérito, que mexe politicamente ali, revira a Câmara e provoca tumulto. Mas o Congresso Nacional tem que encarar essa possibilidade, uma prerrogativa. Nós falamos aqui no início do programa exatamente sobre esta história do Congresso investigar. É uma comissão parlamentar de inquérito que o Congresso, os deputados e senadores, têm a possibilidade de fazer investigação, de ter acesso à investigação. É quando os deputados assumem ali poderes até de polícia, pode mandar prender e tudo mais. Este é um assunto sério. Foi levantado pela ex-ministra, agora senadora Damares Alves, não levaram a sério, tentavam naquela época pintar a senadora, antes ministra, como uma translocada, uma pessoa que não estava fora da realidade. Agora a intelectualidade descobriu que é verdade e se assustou. E por que não se assustou lá atrás? Por que não ficou lá atrás a intelectualidade que não tenha pressionado por uma situação assim? A criação de uma comissão externa, se essa comissão for integrada de parlamentares comprometidos, já é um início bom de trabalho e de acompanhamento. Zé Maria, o seu áudio está... Zé, eu vou pedir que você pare, porque há uma interrupção no seu áudio, possivelmente bateria, a gente só vai resolver esse probleminha. Eu vou passar para o Cristiano Beraldo,
Beraldo, desafios da Câmara Federal, dos parlamentares, é preciso investigar isso com urgência. Agora, esse talvez seja o melhor mecanismo, comissão externa, audiências públicas, ou você particularmente defende a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e em paralelo, apurações e investigações por parte das forças policiais, hein, Beraldo? Neto, eu acho Marajó o retrato do Brasil. As informações que eu tive sobre essa questão da prostituição infantil ali é que essa atividade ela é inacreditavelmente promovida pelos pais dessas meninas. Então, quando você tem uma determinada organização social, no caso a Ilha de Marajó, com a sua população, em que o meio de ganhar dinheiro de determinadas famílias é colocar as suas filhas numa condição de prostituição, é porque realmente o Estado falhou em absolutamente tudo. O Estado falhou na educação e manutenção dos jovens na escola. O Estado falhou no policiamento, porque é um ambiente onde a prostituição infantil é vista como uma atividade possível em relação à qual não necessariamente haverá uma atuação da polícia ou das forças de segurança para coibir. Muitas vezes, isso não é responsabilidade das forças de segurança, porque não tem efetivo, não tem patrulhamento suficiente, não tem recurso suficiente, tem nada promovendo essas forças policiais de acompanharem as atividades da região. A gente não tem um projeto de desenvolvimento econômico que permita que famílias tenham um horizonte, mesmo numa ilha como Marajó. Então, ali deu tudo errado. Quando a gente chega nesse ponto, deu tudo errado. Então, quando você vê somente a investigação com base nessa questão da prostituição infantil, a minha preocupação é que nós vamos focar na consequência, mas a gente precisa atuar na causa. Isso é o mais importante. Qual é o projeto de desenvolvimento econômico para Marajó? Isso é que eu quero discutir, porque à medida que houver um projeto de desenvolvimento econômico, à medida que houver seriedade nos investimentos que a Ilha de Marajó precisa receber, para que tenha um policiamento adequado, para que tenha estruturas de ensino adequadas, aí sim a gente vai ver este problema da prostituição infantil desaparecer. Então, essa iniciativa da Câmara dos Deputados, para mim, parece simplesmente um ato político, não parece uma preocupação efetiva em mudar a realidade da Ilha de Marajó, que é isso que a gente precisa ver acontecer. Bem, vamos retomar os debates e as análises acerca daquela informação que nós trouxemos. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, acatou o pedido para realizar audiência pública e também autorizou a criação de uma comissão externa para fiscalizar eventuais crimes cometidos na região da Ilha do Marajó. O José Maria Trindade trazia suas informações e impressões sobre essa autorização por parte de Arthur Lira, só que naquele momento o áudio do Zé falhou um pouquinho. Zé, vou pedir para você retomar seu raciocínio, por gentileza. Bateria é o problema do mundo e será o problema do futuro, né? Olha, uma comissão externa, só complementando, o ideal seria uma CPI mesmo, né? É preciso investigar melhor. Mas os presidentes da Câmara e Senado, eles até têm razão. CPI é uma coisa que não pode ser banalizada. É quando os deputados e senadores tomam funções de polícia, podem prender, investigar e assim por diante. Mas uma comissão externa, com parlamentares comprometidos, que irão lá no local, eles vão fazer um relatório e tal, não tem o poder de CPI, mas tem o poder de analisar o que realmente está acontecendo. E isso já é importante. É um passo, né, Daniel? Sim, sem dúvida, a gente vai seguir acompanhando e monitorando esse assunto, que tem gerado muitas discussões e críticas também nas redes sociais. E curiosamente, né, Cristiano Beraldo, só para a gente fechar esse assunto, aqueles que criticaram a então ministra Damares Alves não fizeram meia-culpa agora, né? Não fizeram porque isso não faz parte do cardápio de comportamento de algumas pessoas, né?
Você não reconhece o que é certo ou errado, você reconhece simplesmente aquilo que te interessa dentro do debate ideológico, do debate político. Então, faz parte do jogo. Agora, o fato é concreto, continuam tendo ali problemas extremamente graves. E o que eu espero é que essa comissão, ao ir até lá fazer a sua investigação, que ela possa contar com a informação e as muitas informações que a própria polícia já tem lá no local. Ali é um ambiente bastante desafiador. Não se pode achar que vai chegar lá e simplesmente fala com o outro, já resolveu tudo, já sabe, não é assim que funciona. Há um ambiente, há uma forma das coisas acontecerem ali, e se não forem determinados a mergulharem naquela realidade, ouvindo as autoridades locais, infelizmente vai ser um tiro na água. Pois é, várias mensagens acerca desse tema, Alan Gani, e há quem defenda a ampliação das investigações não somente na Ilha do Marajó, porque as pessoas estão dizendo que exploração sexual infantil acontece em muitas localidades do país, especialmente nas regiões norte e nordeste. O Zé Maria trouxe há poucos dias a informação que já foi feita uma CPI no passado para tratar de exploração sexual infantil. Só que, enfim, o crime é dinâmico, né? O cometimento desse tipo de crime acaba mudando de região. É preciso amplificar uma eventual apuração não somente focada na Ilha do Marajó. Você defende isso? Defendo com certeza. E eu acho que o Beraldo, ele tocou num ponto que é muito importante. Muitas vezes isso vem dos próprios pais. Eu sei, isso é nojento, é inimaginável, mas vem dos próprios pais. Outro dia até indiquei aqui um filme para audiência, indico de novo, né? E o filme não tem nenhuma cena explícita, mas é muito pesado, portanto tem um estômago para ver, chamado, muita gente me perguntou, Miss Violence. É um ótimo filme sobre o tema, filme grego, e mostra como isso vem dos próprios pais. E aí um outro ponto que eu também queria chamar a atenção em relação ao que o Beraldo tocou e que eu acho que é fundamental. Em Bangladesh havia muito trabalho infantil. Tá? Então, crianças trabalhando. Aí o que é ruim, né? Enfim. Mas aí o que a ONU fez? A ONU foi lá e proibiu o trabalho infantil. Falou, não pode mais ter trabalho infantil. O que aconteceu? As crianças foram para a prostituição. Por quê? Porque não havia uma válvula de escape. Não havia... As famílias precisavam de dinheiro. Exatamente. Então, não havia... Aí a ONU entendeu, isso é um caso real, aí a ONU entendeu que não dava para proibir na canetada sem dar uma válvula de escape. Educação, esporte, porque muitas daquelas crianças, elas trabalhavam porque elas não tinham outra alternativa. E a partir do momento que o burocrata, no mundo idealizado dele, achou que vou colocar uma lei para acabar com o trabalho infantil, acreditando que essas crianças seriam felizes da noite para o dia, que iam ter estrutura de esporte, de lazer. Não, o que aconteceu? Elas caíram na prostituição. Então, esse desenvolvimento econômico que o Beraldo falou, ele também é fundamental para coibir esse tipo de prática, é o desenvolvimento moral junto com o econômico.